Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Cícero aqui, fazendo hoje um vídeo um pouquinho diferente, num formato um pouquinho diferente. Comentar o que está acontecendo aí no mercado, não só no mercado tradicional, mas também no mercado cripto, né? Tá acontecendo aí uma queda generalizada, não só no mercado americano, mas também no mercado europeu e asiático, enfim. Tudo isso são reflexos dos tarifaços do Trump. Então, a gente está vendo quedas de patamares históricos anteriores. Então, tá bem diferente e bem, de certa forma, complicado o cenário do momento. Mas sem mais delongas aqui com vocês, eu não quero deixar o vídeo muito longo. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas informações. Vamos lá. Não, essa tela aqui, essa tela aqui. Vamos primeiro para as notícias. Quero compartilhar primeiro com notícias. A Invest postou esse gráfico aqui, né, que basicamente é o gráfico que a gente já conhece do Bitcoin, que é a parte da acumulação, da desilusão, da ganância e tal. Onde você acha que está? Onde vocês acham que a gente está no momento? Me comenta aqui embaixo aqui no vídeo. Deixa eu saber mais de vocês. A gente está no desespero. Como é que estão as coisas? Seguindo em frente aqui. Esse é o mais atualizado Fear and Greed Index. Se vocês podem ver, ele está no Extreme Fear. Ou seja, o pessoal está realmente bem preocupado com o que vai acontecer. Eu estou conectado na Bloomberg aqui atrás, se vocês prestarem atenção. Eu passo praticamente o tempo todo ouvindo o que está rolando, então eu estou sabendo de notícias que ocorrem em tempo real aqui nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos já faz um tempo, então eu estou sempre posicionado aqui para saber o que está acontecendo no mercado. Então eu estou sempre atualizado. Então o momento é de extremo medo, o que traz, de certa forma, algumas oportunidades. Geralmente em todo medo traz oportunidades. Lembre-se daquela frase: compre o som dos tambores e dos foguetes, dos fogos, dos canhões e vendo ao som dos violinos. Essa é a estratégia. Então vamos lá. Alguns influencers de cripto soltaram esse gráfico aqui. Um deles, né, na verdade, um americano que eu sigo aqui. Ele insiste que a gente está nesse bear trap. Eu, de certa forma, concordo, de certa forma, discordo. Eu não acredito que a gente está aqui. Na verdade, se for colocar um espaço de tempo maior, eu acredito que talvez a gente esteja aqui sim. Se colocar um espaço de tempo maior, um time frame aí até 2026, final de 2026 por aí. Eu acredito que a gente está aqui. Mas na verdade, acho que a minha percepção melhor, baseado nesse cenário de mercado que está acontecendo, de ações, tarifaço, queda de mercado tradicional, inflação alta, possibilidade de recessão, eu acredito que a gente está aqui, ó, vivendo a fase do desespero. Para talvez começar ali a fase da acumulação e aí então vir o estouro foi o que a gente viu em 2021, a gente vai ver repetir em 2026. Essa é a minha percepção. Porque até lá, essa inflação, essa recessão forçada que está sendo ocasionada devido a esses tarifaços, ela vai se inverter, vai se estabilizar a economia americana, vai começar a impressão de dinheiro, vai acontecer o afrouxamento quantitativo e aí então o dinheiro vai começar a fluir para mercados de risco, cripto, ações, enfim, e sair do tesouro. Se bem que agora está uma situação horrorosa, até o tesouro está no pré-market aqui, até o tesouro tá ruim. Então, hoje eu acho que não vai ser um dia bom. Mas seguindo aqui na nossa análise, o presidente Trump, às 6h49, acabou de twittar informando que os preços do óleo estão baixando, a taxa de interesse de juros está querendo baixar. Ele reclamou do movimento lento do Fed, que deveria cortar as taxas, né? O preço da comida está baixando, eu discordo, não está baixando. E ele botou que não tem
a inflação, né? No longo prazo, trazendo bilhões de dólares por semana de países abusadores em tarifas que já tinham sido colocadas em ação. Então, por isso que ele falou aqui da questão do que o grande tarifador aqui, o grande tarifador era a China. Então, na verdade, como ele meteu a tarifa recíproca agora, então o mercado chinês está crashando. Inclusive, teve circuit break no Japão e na França. Então ele está forçando isso para trazer as coisas para dentro do país aqui e gerar uma movimentação interna de dinheiro. Mas vamos lá, o que precisa tecnicamente para uma mudança, né? Uma inversão na taxa de juros? A gente precisa queda na inflação ou risco de deflação. Então, tá aqui a explicação. O Fed tende a baixar os juros quando a inflação está sob controle ou caindo abaixo da meta. Desaceleração econômica ou recessão. Isso eu acredito que está acontecendo no momento. Enfraquecimento da atividade econômica, queda no PIB, aumento de desemprego ou redução na produção industrial. Isso sim está ocorrendo. Mercado de trabalho enfraquecido. Ainda não está enfraquecido aqui o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Queda na confiança do consumidor. Acredito que sim, muita gente endividada, mas ainda não houve redução dos gastos. Tem muita gente endividada, muita gente gastando ainda. E aí, uma redução nos gastos consumidores que representa cerca de 70% da economia americana pode sinalizar ao Fed que é necessário baratear o crédito. Nesse momento que baratear o crédito, aqui a gente vai ver o estouro para cima, como se fosse no 2021. Nesse momento aqui. Pressão nos mercados financeiros. Queda acentuada no mercado de ações, aumento de volatilidade e sinais de estresse financeiro. Isso está ocorrendo agora. A gente está vendo aí, desde a semana passada, um grande crash, uma queda acentuada nas ações, não só ações, títulos do Tesouro no geral. E aqui o pequeno contexto de abril. As tarifas de 10% impostas pelos Estados Unidos já causou uma queda de 2 trilhões no mercado de ações e perdas significativas para empresas como Apple, Microsoft, as empresas que estavam puxando o S&P 500 para cima, que na verdade era uma subida, no meu ponto de vista, insustentável, porque a gente não pode colocar o peso do S&P, uma puxada para cima de 500 maiores empresas sobre uma minoria, que são as empresas de tecnologia, que é o que elas vinham fazendo. Então, essa subida, eu acredito que não era uma subida natural. Vamos lá, seguindo. Desaceleração econômica. No contexto de abril, desaceleração econômica. As tarifas aumentam custos para empresas e consumidores, que pode reduzir o crescimento econômico e forçar o Fed a agir. Concordo. Vai trazer desaceleração, aumento de preço, enfim, essa tarifa vai ser repassada de certa forma para o consumidor. Estresse financeiro. Acho que essa aqui não precisa falar. A migração de capitais de ações para títulos do Tesouro pode elevar a demanda por segurança. Então, mesmo assim, mesmo os títulos do Tesouro não tão legais hoje. Vamos ver como ele vai se portar hoje. O mercado abre daqui a pouco, 9 horas, aqui. Então, vamos ver como ele vai se portar ao longo do dia. Continuando aqui, eu achei interessante, queria compartilhar com vocês esse gráfico aqui, esse estudo que foi feito. Os 25 maiores quedas em 3 dias do S&P 500 na história. Foi atualizado hoje, como vocês podem ver aqui. Então, ou seja, já entrou para o patamar, as tarifas do Trump já entrou para o patamar do crash de 1929, já está maior que a queda já está maior que no Covidão, na pandemia, já está maior que a depressão de 33, já está maior que a Segunda-feira Negra de 1977. Ou seja, eu vou também deixar um videozinho depois aqui para mostrar para vocês ali que é bem interessante a perspectiva, é um trecho de um filme, mas é bem interessante a perspectiva da pessoa falando ali.
É o dinheiro mudando de mãos. Então, ou seja, a gente está numa área bem sensível aqui, né? E para dar uma deixado mais engraçado aqui o nosso vídeo um pouco, né? O Jim Cramer disse que para os investidores para não ter pânico. A piada aqui é que tudo que o Jim Cramer fala geralmente tem que ser levado em consideração ao contrário. Ou seja, se ele está dizendo para não ter pânico, provavelmente o pânico vai ser instaurado, porque geralmente tudo que ele fala acontece ao contrário. E aqui para vocês um panorama geral dos mercados no mundo inteiro, né? O mercado global aí, vocês podem ver, tá todo vermelhão aí. Sem mais delongas aí, vamos para os gráficos, mostrar para vocês aí o que está acontecendo no mercado aí, real time, depois dessas notícias aí que a gente apresentou para vocês. Eu queria estar mostrando para vocês o gráfico do Bitcoin aqui. O Bitcoin ele tá no diário, ele está mostrando que aparentemente ele veio buscar aqui a região dos 74 mil dólares, que é uma região da FIBO aqui, né? Bem extremo para baixo, mas ele está aparentemente querendo reverter, então isso é uma boa notícia. Então o RSI está na sobrevenda aqui, entrando em área de sobrevenda no diário. Eu acredito que seja uma boa oportunidade de entrada no Bitcoin. No 4 horas ele está mostrando uma reação bem boa aqui, parece que vai fazer uma recuperação em V pelos candles aqui, um candle 50% maior do que o candle vermelho anterior, e já está mostrando aqui uma certa pujança no outro candle, mas tudo vai depender, talvez ele já está precificando os futuros aqui do mercado tradicional americano. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Numa hora também, ó, já está mostrando um candle de força ali, vamos ver se ele vai passar da média 200 aqui, talvez se ele passar a média 200, no 4 horas ele vai tentar reproduzir o mesmo, vai buscar a média 200 aqui no mesmo time frame de 4 horas. Ethereum, vamos falar de Ethereum rapidinho. Ethereum tá querendo, ele veio numa caída muito forte aqui, tipo, no 4 horas, mas aparentemente mostrou um pivô de reversão aqui. Eu acredito que o Ethereum vai dar uma subida boa. Ainda é o momento de estar entrando em Ethereum, porque esse sinal gráfico aqui está mostrando que ele vai tentar recuperar. Agora nós vamos vai depender de como vai se comportar o mercado de ações hoje, né? O que pode estar trazendo aí uma reversão ou não. Vamos ver no diário rapidinho aqui. A mesma sinalização do Bitcoin, mas ele está vindo com o problema desse diário é que ele está com um gráfico vermelho muito acentuado, um candle vermelho muito acentuado aqui. Mas ele também está sobrevendido. Talvez compraria fracionado Ethereum, entraria fracionado para ver uma possibilidade aí de reversão, ou visando longo prazo. Solana está bem parecido com o gráfico do Ethereum. Solana perdeu o suporte aqui de 110, está tentando fazer um pino de reversão aqui, mas eu não sei se vai ter força suficiente para fazer. Houve uma pressão vendedora gigante, mas ela foi negada aqui. Acredito que a Solana ela ainda vai cair. Eu tracei uma FIBO aqui no semanal, se eu não me engano aqui, desde os patamares de pré-bull market ali, quando o pessoal falou que desse fake bull market, e ele veio buscar o topo, e agora ele está chegando numa zona extrema aqui, que é um suporte, mas eu acredito que Solana ela vai ficar aqui nessa região entre os 90 e os 80. O meu indicador que eu criei aqui no semanal, ele plotou um sinal de venda. Vamos ver se vai se concretizar isso aqui. Houve cruzamento das médias. Isso não é um sinal muito bom, mas tudo bem. E vamos ver. Mas eu acredito que a Solana vai ficar entre 80 e 90. O que dá uma boa oportunidade de compra aqui, né? Diário também tá assim. Ainda segue numa linha de tendência de baixa. Não tem chance, não tem ainda uma previsão. Tá muito extremo ó, essa linha de tendência. Então ela nem ainda fez ainda menção de retornar para tocar na linha ou romper. Então, por enquanto, segue tendência de baixa. A dominância do Bitcoin tá subindo, mas acredito que talvez possa estar vindo fazer um topo duplo aqui.
já foi devolvido, ó, teve uma pressão compradora, mas ao mesmo tempo já foi negado, então tá voltando para dentro aqui no diário. No 4 horas tá mostrando um pino de reversão ali, acredito que vai dar uma descidinha, buscar as médias ali, né, para fazer um movimento saudável de subtopos e fundos ascendentes. Mas no diário, ainda assim, as médias estão descoladas, então ele está numa linha de tendência de alta. Apesar de estar sobrecomprado aqui, ele vai provavelmente fazer esse movimento aqui para baixo, fazer esse movimento, trazendo um pouquinho de grana para as altcoins. Falando em total de mercado cripto aqui, agora. Também tá dando uma reversão aqui, tentando negar no diário aqui, né, a queda brusca. Tá fazendo um movimentinho tentando dar uma revertida, mas também está em linha de tendência de baixa, não está conseguindo nem chegar perto das médias, nem tocar na linha. Então acredito que a tendência vai se permanecer. A gente está faltando praticamente, vamos ver aqui, 10%, 9,24% para alcançar os patamares pré-fake bull market. Então, se o total do mercado cripto chegar nessa parte onde tem mais grana, aqui onde tem mais volume, a gente vai ter devolvido todo o lucro, todo o mercado, todo o up que deu de novembro até janeiro praticamente ali, em que ele sinalizou um topo duplo aqui e despejou na cabeça da galera. Então, quem entrou aqui ou aqui achando que pode estar preso em várias altcoins e sofrendo, vendo o patrimônio derreter. Mas tem duas alternativas. Uma é realizar o prejuízo, infelizmente, se precisa do dinheiro, e outra é esquecer que a conta existe, não pensar mais nisso e esperar, porque eu acredito que o verdadeiro bull market vai vir 2026, entre o primeiro e o segundo quarto de 2026 vai começar, indo até final de 2027. Então acredito que vai ficar nisso. Total 3, que é menos as altcoins, menos excluindo o Bitcoin e Ethereum, mesma coisa, tá feiaço, tá faltando provavelmente os 10% de novo ali, um pouquinho mais, 15% para voltar para os patamares de novembro, o que é perfeitamente viável. Se continuar essa quebradeira, esse crash generalizado, vai sair muito dinheiro de mercado cripto e vai para títulos, alguma coisa mais segura e estável, uma vez que a dívida dos Estados Unidos aqui está bem alta. E altcoins no geral, algumas altcoins estão dando sinal de recuperação. Deixa eu ver aqui. Tá o verdinho. Não, mas estão indo em tendência de baixa. Essa grifainha aqui praticamente está morta. Algumas fazendo um movimento maior, mas é umas altcoins muito ínfimas ou meme coins, mas mesmo assim estão querendo dar o voo de galinha, mas não vai acontecer nada. Essa Flock aqui também é um ativo interessante, mas olha só, no diário tá muito ruim. Ele perdeu muito no diário, nossa. Vamos ver, olha só, desde que lançaram, vamos ver aqui, e foi 4.000%, 2.000%, desde que foi lançado em janeiro de 25. Mas é um ativo interessante, esse ativo. Eu vou trazer mais informações sobre ele. Eu dei uma pesquisada, é um ativo, acho que se eu não me engano, de Real World Asset, com AI, então talvez seja uma coisa interessante. Mas era isso, pessoal. Acho que eu queria só trazer a questão dos gráficos, análise gráfica para vocês. Cuidem no que vocês vão investir. O momento é de cautela. Eu acho que vale as entradas fracionadas em ativos mais consolidados, como Bitcoin, Ethereum, Solana. Eu acredito numa valorização muito maior por parte da Solana.
Então eu estou investindo mais em Solana. Eu vou fazendo compras fracionadas a cada 15 dias e eu vou encher a bag de Solana e Ethereum. Porque Bitcoin eu acredito que ele vá no máximo 140 mil. Não vai passar disso, pelo menos nesse ciclo. E seria uma valorização de menos de 2x. E já a Solana, eu acredito que a Solana possa ir até $1.000. Então são 10x aí que pode valorizar. Ethereum também, Ethereum eu acredito que vai para uns 10 mil. Então são quase 10 também, quase 10x. Então eu vou estar praticamente investindo nesses ativos. Isso não é uma recomendação financeira. Tome cuidado com seus ativos e me manda aí o que você achou do vídeo, se achou uma droga, se achou ruim. Eu tenho um perfil lá no Instagram, procura lá também, Quebrando o Porquinho. Eu trago lá informações também de uma maneira mais sucinta sobre o mercado, sobre informações aqui dos Estados Unidos. E curte aí, compartilha. Eu vou trazer conteúdos aqui dos Estados Unidos, da economia americana aqui, porque uma coisa é muita percepção Brasil, outra coisa é percepção de quem vive aqui nos Estados Unidos. E eu não sou gringo, não sou um cara que americano, sou um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Então eu tenho uma percepção um pouco diferente das coisas que acontecem aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por ter assistido. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês gostem. Um grande abraço, um excelente dia.